Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais uma dica de cesta. A dica de cesta de hoje a gente vai fazer um bloquinho, um caleidoscópio. O caleidoscópio a gente pode fazer de diversas maneiras, a gente pode fazer combinando a estampa, casando cada triângulo, no caso, a mesma estampa. Mas a gente também pode fazer um mais facilitado com faixas, 2 faixas, 3, 4 faixas. Hoje a gente vai fazer um com 3 faixas. Então eu escolhi aqui uma faixa estampada de centro e 2 composições. Então a estampada de centro pode ser a mais escura, pode ser a mais clara, independente, mas é a que vai casar em todo o caleidoscópio. E 2 para que a gente faça um jogo de cores e de texturas. Então primeiro eu costurei aqui as faixas, são faixas de 7 centímetros. Isso para fazer esse tamanho de bloquinho que eu vou fazer, mas a gente pode fazer com qualquer tamanho de faixa. Já costurei as 3 faixas e passei elas tombadas tudo para um lado só. Vou fazer uma limpeza de 60 graus primeiro e depois eu vou fatiar todo ele em triângulos também com 60 graus. Então, eu vou medir na régua, no caso aqui eu tô usando o ângulo de 60 graus que aparece aqui na régua. Vou fazer a limpeza do início e agora eu vou cortar sempre de 60 graus também, para formar aqui um triângulo. 60 graus eu posso encontrar tanto no que tá no ângulo, como na faixa do centro. E assim eu vou fatiando toda a minha faixa em 60 graus. E eu preciso, para fazer esse bloco, de 6 triângulos. Se a gente tem dificuldade de achar, a primeira coisa que eu faço é colocar na posição de mais ou menos eu sei que eu preciso, antes de eu ficar procurando aqui o ângulo. Então eu vou primeiro, boto assim, é mais ou menos assim que eu preciso. Então eu já vou procurar aqui o ângulo onde tá. Eu tenho um 60 aqui, se eu consigo encontrar ele, encostar ele aqui, ele vai dar certo. Eu também tenho ele aqui, se eu colocar ele aqui embaixo, só que aí eu não tenho aqui em cima, não vai caber. Então eu teria que usar a do meio. Então onde eu tiver o 60, eu posso usar, tanto num lugar quanto no outro. Então é independente da onde, que não tem uma regra da onde que eu tenho que botar o 60. E sim, desde que ele, em algum momento, ele encaixe numa linha, ou na reta ou na lateral. Então, como eu fui cortando um triângulo para cima e um para baixo, eu tenho triângulos diferentes. E agora eu só vou intercalando os 6 e eu faço esse efeito de colorido do lado de fora e do lado de dentro. E aqui no centro, esse é o formato que eu defini para fazer esse caleidoscópio com 3 cores. Agora é só emendar, vou emendar 3 primeiro, depois os outros 3 e depois uma linha reta. E quando eu for emendar, como eu tombei tudo para um lado só e cortei de formas diferentes, então vai ficar uma costura para baixo, a outra para cima, onde eu já tenho o encaixe perfeito do freio. Uma dica bem legal, muitas vezes a gente encaixa aqui depois da costura, mas é lá em cima, lá onde tem aquele pequeno triângulo, lá em cima a gente vai colocar esse triângulo também, porque aí vai dar certinho o pé de máquina que a gente precisa depois na hora de juntar. Esses 2 bloquinhos de 3 costurados, eu passei num sentido só, todos eles. Fica mais fácil agora para eu encaixar a parte central. No caso, eu encontro essas 2 costuras, então eu vou colocar o alfinete bem ali. E na outra parte também, bem no encontro das costuras, bem no biquinho que formou. Deixo esse alfinete em pé e encaixo um de cada lado. Então aqui a gente já tem um bloquinho pronto. Aí a gente tem algumas possibilidades para utilizar. Fazer todos de uma cor só, ou fazer todos coloridos. E a gente pode fazer um trilho, intercalando, colocando um atrás do outro. E aí aqui na parte de cima e de baixo, a gente pode ou simplesmente deixar ele nesse formato, coloca a manta, forro e costura assim mesmo com
com essas entradas e desvira, ou a gente pode colocar uma parte de base de tecido nas laterais. Mas também a gente pode intercalar ele dessa forma. E assim a gente pode ir construindo uma colcha, uma manta, um centro de mesa com costura em Y. E a gente tem uma manta bem colorida nesse caso aqui, que a gente está construindo com todas as cores aí que a gente tem de tecidos. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curtam as nossas redes sociais, inscrevam-se no canal do YouTube e aperta lá no sininho para receber a informação de que a próxima dica de sexta está no ar. Um beijo, até semana que vem.